Todo mundo sente medo. Medo é a coisa mais natural do mundo e na maioria das vezes é por isso que a gente se movimenta. É medo de ficar sozinho, é medo de não chegar onde a gente quer, é medo de não ser amado. O medo é um grande motivador mundial, então te aviso desde já que você não vai deixar de sentir medo. E a proposta desse vídeo não é fazer com que você não sinta medo nunca mais. Combinado? Isso não existe. Calma, eu não te enganei, já vou te explicar. A minha proposta aqui é te dar algumas ferramentas para que você aprenda a lidar com o medo de uma forma mais saudável e consiga cada vez mais superar o medo, seja ele qual for. Quando a gente fala sobre maneiras de contornar o medo, maneiras de lidar com o medo, entenda que o que a gente mais precisa é de presença. Normalmente, quando a gente tá com medo, tá com receio de alguma coisa, a gente vai para um extremo oposto do nosso comportamento e tende a se comportar como um animal irracional que não pensa em absolutamente nada do que tá fazendo, só sai fazendo. Seja chorar, fugir, largar tudo, procrastinar, sei lá. A gente só tende a tentar se afastar o máximo possível do causador daquele desconforto. E a gente faz o que tiver que fazer para que não tenhamos que lidar com aquilo naquele momento. Por isso, paradoxalmente, a coisa mais importante a se fazer, já te aviso, é a mais desafiadora ao mesmo tempo, que é ter presença nesses momentos mais difíceis. Entenda que quando você está com medo, existe um padrão comportamental que você tem em cada situação da sua vida. Seja porque você está se expondo socialmente, ficou ali numa situação de desconforto, ou aconteceu uma situação muito traumática e você ficou com medo, independente de qual seja a circunstância, existe um padrão de comportamento que você tem para cada situação que você está desconfortável. Tem gente que quando está desconfortável tende a fazer piada de tudo, dar risada, tem gente que foge, quer ficar sozinho, tem outros que fingem que não está acontecendo nada e vão empurrando o medo para debaixo do tapete. Cada um tem os seus recursos para lidar com o medo de uma determinada maneira. E cada situação tende a exaltar um padrão de comportamento diferente. Então, diante de um desafio, você se comporta de um jeito, diante de outro desafio, você se comporta de outro. Trazendo clareza e consciência para todas essas coisas, entenda. É sua autopercepção, sua percepção de si, que é o passo inicial para que você seja capaz de lidar com o medo. Eu tenho uma metodologia chamada Método EPA, cujos 3 passos são entendimento, percepção e ação. A etapa 1 é de entendimento, para você entender o que está acontecendo. Nesse caso, a gente está trazendo clareza para o medo. Então, esse é o tema principal do nosso entendimento. O segundo passo é a percepção, que é basicamente você perceber quais são os gatilhos no seu comportamento que se manifestam durante esse processo, de que maneira os seus pensamentos e emoções se comportam, e qual que é o contexto emocional, psicológico e físico daquilo que está acontecendo. A terceira etapa, ação, são as ferramentas, e é um pouco do que eu vou te ensinar aqui hoje. Partindo do princípio que sem percepção você não vai conseguir executar as ferramentas, você precisa o máximo possível estimular presença, sua capacidade de perceber a si mesmo, sua capacidade de estar naquele lugar, naquele exato momento, mentalmente falando. Parta de uma premissa muito simples. Se você não treinar presença quando você está bem, nas circunstâncias mais desconfortáveis você não vai estar presente. Porque isso não foi algo aprendido, não faz parte do seu repertório comportamental. Então, primeiro a gente precisa construir presença no dia a dia, para que depois, nas circunstâncias mais difíceis, quando a gente estiver com mais medo, a gente seja capaz de executar aquilo que a gente já sabe. Combinado? Partindo desse princípio, você vai começar a treinar no seu dia a dia algumas técnicas que eu vou passar para você. Primeira delas, descontração física e emocional. Entenda que todos os momentos de estresse carregam consigo tensão física também. Então, todos os momentos que você tiver de alguma maneira com medo, naturalmente alguns pontos vão estar mais tensos, vão estar mais rígidos. São eles: abdômen, a região dos esfínteres, maxilares, língua, lábios, testa, olhos, mãos e pés. E se você tiver com essas regiões tensas e segurando tensão, a mente não vai conseguir relaxar. Por isso, relaxar no corpo muitas vezes é mais fácil do que relaxar mentalmente. Porque o mental é muito sutil. Por mais que você derive o foco para outro lugar a fim de descontrair, de soltar daquilo que está te dando estresse, naturalmente a mente tende a te fazer voltar para aquele lugar várias e várias vezes. Então, descontrair o corpo acaba sendo um atalho para que você possa descontrair o mais rápido possível, psicologicamente falando. E aí, tá gostando desse vídeo? Clica aqui embaixo, deixa seu like, isso é muito importante para quem produz conteúdo. E Nath, afinal de contas, como é que eu vou fazer isso?
Você vai com os olhos fechados ou abertos. Com os olhos fechados acaba sendo mais fácil, mas se você já for ganhando prática, pode fazer de olhos abertos. Você vai simplesmente localizar a atenção nessas regiões e vai mandar uma mensagem para o teu corpo descontrair. Fazer movimento é descontrair? Não é descontrair, tá? Para qualquer tipo de movimento muscular que você faça, vários músculos têm que se contrair para que esse movimento aconteça. Então você não vai se mexer, você só vai mandar mensagens mentalmente para essas regiões, para que o músculo solte, relaxe, descontraia e desfaça a tensão. Se você começar a treinar isso com relativa frequência, você vai começar a perceber que muitas vezes você nem percebia que estava tensionado, mas a tensão estava se acumulando há bastante tempo, principalmente na região do rosto. É normal, especialmente quando nós estamos concentrados, nós tensionarmos algumas regiões, sem motivo nenhum. Então comece a treinar esse relaxamento induzido de uma maneira frequente no seu cotidiano. E a melhor maneira para você fazer isso é ou ter um alarme no seu celular ou colocar um post-it em algumas áreas que ficam ali perto do seu local de trabalho, do local que você costuma passar mais tempo ao longo do seu dia. Guarde essa informação. Se você não for capaz de fazer isso no seu cotidiano, quando você estiver com medo, você não vai. Então você precisa treinar isso com bastante frequência no seu dia a dia, para que nos momentos mais difíceis você lembre o que você precisa fazer. Segundo ponto, respiração. O seu coração acelera, a sua respiração acelera. Sua respiração acelera, o seu coração acelera. E tudo isso faz manutenção do teu estresse. Portanto, se em algum momento você reparar a tua respiração acelerada, basta você fazer algumas respirações profundas, algumas vezes, sempre soltando o ar mais devagar. Por quê? Quando a gente exala mais devagar, nós tendemos a relaxar mais, descontrair mais. E isso faz com que você acesse um comportamento mais estável, como se você reforçasse para o seu cérebro que não tem nada te ameaçando e que você não está em perigo. De novo, se você não treinar respiração no dia a dia, você não vai lembrar de fazer isso quando você estiver estressado, estiver com medo, estiver lidando com uma situação difícil. Então também coloca um post-it no teu campo de visão, falando para você respirar fundo. Respirações profundas, de preferência, começando pelo abdômen, tá? Às vezes as pessoas fazem uma respiração bem curtinha, bem marromeno, usando só o tórax, só que isso não é uma respiração profunda e completa de fato. E não manda a quantidade de oxigênio suficiente para o seu organismo para que ele entenda que está tudo bem. Então, inspira projetando bem a barriga para frente, as costelas para fora e, por último, o tórax se eleva. Depois, a mesma coisa, o tórax baixa, as costelas retraem-se, voltando ao tamanho normal, e o abdômen também volta à posição normal. Mas sempre faça uma respiração completa, começando pelo abdômen, porque isso vai garantir com que você mande bem mais oxigênio para o seu cérebro, e assim ele reconheça que não tem nada te ameaçando. Combinado? Se a gente estiver falando do medo voltado a alguma situação importante, por exemplo, você vai palestrar ou vai fazer uma apresentação, e isso estiver começando a acelerar o seu coração, é muito interessante que você faça algumas técnicas antes desse momento. Uma que eu sempre passo para os meus alunos e que todo mundo adora chama respiração quadrada. É quando a sua respiração tem 4 fases e as 4 fases têm o mesmo tempo. Consiste em inspirar no mesmo tempo, que você vai reter o ar com os pulmões cheios, soltar o ar e ficar sem ar, tudo no mesmo tempo. Eu sugiro 4 segundos para começar, mas você também pode fazer por mais tempo, desde que isso jamais acelere o seu batimento cardíaco. Então, nesse caso, você vai inspirar em 4, segura em 4, solta o ar em 4 e fica sem ar em 4 segundos. Depois volta e repete o ciclo. Sugiro você fazer isso 2 a 3 minutinhos antes desse momento importante. Esse respiratório, atenção, esse respiratório não é para quando você estiver com seu coração acelerado. Ficar sem ar quando você está com teu coração acelerado provavelmente vai acelerar ainda mais o seu coração, tá? Então esse é um respiratório muito interessante para aumentar o nível de concentração, aumentar o nível de presença e estabilidade em um momento em que você já está estável e você quer fazer manutenção dessa estabilidade e ficar ainda mais concentrado, ainda mais estável. Se você usar esse respiratório no momento que você estiver super ansioso, não vai dar certo. Nesses momentos de maior ansiedade, a respiração profunda sem ritmo é a melhor que você vai fazer. Combinado? Agora vamos falar desses momentos em que você estiver com o coração mais acelerado, um coração na boca. Você vai inspirar mais devagar, prolongar o tempo de entrada do ar e soltar o ar um pouco mais rápido.
Depois você vai inspirar devagar e soltar o ar mais rápido. Por quê? Quando você prolonga o tempo de entrada do ar, seu cérebro entende, cara, ele está inspirando devagar, tem bastante oxigênio entrando, não tem nada acontecendo. Quando teu coração estiver na boca, esse é o respiratório ideal. Você vai fazer isso 3 ou 4 vezes. E isso já vai ser o suficiente para estabilizar um pouco mais o seu batimento cardíaco. Se você ainda estiver ansioso, você vai passar para aquele respiratório que eu ensinei antes, no começo, que você inspira mais rápido e solta o ar mais devagar, para você relaxar. Cada uma das situações pede um respiratório diferente. Por isso, testa, vê o que funciona para você. Vou te dar um exemplo. Se o seu coração estiver acelerado porque você correu, vale mais a pena para você desacelerar o seu coração rápido, você inspirar mais devagar e soltar o ar mais rápido. E depois, quando o coração estiver mais tranquilo, você faz respirações profundas, deixando a entrada do ar mais longa e a saída do ar mais longa. Agora vamos para uma situação que você está com raiva. É um pouco diferente, por mais que a aceleração cardíaca seja muito parecida, porque o seu corpo também está tenso. E por ele estar tenso, a resposta do seu organismo é um pouco diferente. Então, nessa situação que você estiver com raiva, você vai inspirar mais lento, prolongar a entrada do ar, soltar o ar mais rápido, assim como você faria se você tivesse corrido. Só que depois que você fizer isso 2 ou 3 vezes, você já vai passar para o outro respiratório, que é inspira mais rápido, solta o ar mais devagar. Porque esse segundo respiratório vai fazer você descontrair mais a musculatura. Porque não é uma necessidade quando você corre, entende? Descontrair a musculatura do corpo. Enquanto que quando você está com raiva, é necessário descontrair a musculatura do corpo. Senão o seu coração vai continuar acelerado. Então, primeiro a gente estabiliza o ritmo cardíaco, no caso dessa situação em que você está com raiva, para depois descontrair os músculos do corpo. Deu para entender? Todos os momentos em que tiver difícil de lidar com as suas emoções, use a respiração de uma maneira personalizada para aquela situação. Lógico que você precisa treinar no dia a dia para sentir como seu corpo responde a cada uma dessas situações. Mas coloque um post-it, olhe para aquilo com frequência, use sua respiração a seu favor e você vai perceber a grande diferença que isso faz. O seu corpo carrega muitos registros emocionais e se você for capaz de usar o seu corpo para lidar com as suas emoções, você vai ver uma grande diferença no gerir desse emocional. Meu nome é Natália Tezelli e nesse canal eu sempre falo sobre autoconhecimento, sucesso e realização pessoal. Se você é uma pessoa que quer ser cada vez melhor para ter resultados cada vez melhores, esse é o seu lugar. Chegamos ao fim do nosso conteúdo, espero que você tenha gostado desse vídeo. Escreve aqui embaixo o que você achou e o que mais você acrescentaria nessa lista. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e deixar o seu like, isso é muito importante para quem produz conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço!